que Deus com certeza acrescentará algo nos nossos corações através da leitura, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela por si mesma ela fala. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, nós também devemos entender que é parte muito importante do sermão. Então vamos ler todo o capítulo. Vou falar somente alguns versículos, alguns princípios, mas eu quero ler todo o capítulo conosco nessa noite. A oração sacerdotal de Jesus. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique. E agora, no final do seu ministério, no final dos seus sermões aqui, antes da sua morte, ele chega diante do Pai e ele faz essa oração, que era uma oração que estava ali, não somente representando a nós diante de Deus, mas ele também estava aqui compartilhando diante de Deus o seu coração. E seria mais ou menos assim, como se ele tivesse, antes de compartilhar a sua missão, antes dele lançar o roteiro de aula, ele não chegava ali com vários livros e ficava ensinando princípios, mas muitas das vezes ele usava a sua vida pessoal, o seu testemunho, as suas experiências do dia a dia, para lançar nas nossas vidas um desafio e trabalhar ali no discipulado na sala de aula. Mas eu lembro que teve uma época que ele deu muita ênfase a isso. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Nós não podemos dar algo que nós não possuímos. Nós não podemos dar a vida eterna e reproduzir discípulos de Jesus Cristo se nós não temos a vida eterna e se nós não somos discípulos nós mesmos. Então, na verdade, a obra missionária ela começa comigo e com você. Porque a verdade é que todos nós aqui, algum dia, fomos um campo missionário nós mesmos. Amém? Amém. Como eu compartilhei o meu testemunho de conversão, eu um dia fui um campo missionário. Eu fui criado na igreja, aprendi os fundamentos da fé cristã desde pequeno. Eu entendi que Deus e Jesus Cristo eram verdade. Eu vi o poder transformador de Cristo na vida do meu pai, mas um dia eu precisei, na minha vida, conhecer a vida eterna por meio de Jesus Cristo e fazer uma entrega total a Ele, através do arrependimento do pecado e da fé em Jesus Cristo, no seu sacrifício ali na cruz. Então todos nós fomos um dia um campo missionário. Missões começam dentro do nosso coração. Missões começam quando Deus Ele tem um encontro pessoal conosco, quando Ele transforma as nossas vidas. Será algo natural nós queremos ganhar o mundo para Jesus Cristo. E como eu falei, acho que eu não entrei em muitos detalhes, mas eu tocava lá na banda da igreja, eu dava o meu dízimo, porque eu aprendi desde pequeno. A minha mãe me ensinou isso como um princípio. Falou: olha, é uma forma de você reconhecer que tudo que você tem vem de Deus. Dê a Ele parte das suas finanças como gratidão, como um reconhecimento de que Deus é que supre todas as nossas necessidades. Então isso para mim nunca foi difícil. Tocava, ia para o culto de jovens, dava o meu dízimo, ia para acampamento de jovens, ia na igreja. Talvez para algumas pessoas ali da igreja eu era uma pessoa boa. Mas como eu compartilhei um pouco do meu testemunho, na minha adolescência, porque eu não tinha tido uma experiência pessoal com Cristo, só tinha conhecido a forma religiosa do Evangelho, do cristianismo, eu então decidi ir para o meu próprio caminho. Mas graças a Deus, no dia 21 de novembro de 2005, eu tive um encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo e a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu gosto da história do apóstolo Paulo ali em Atos 9. Ele era um homem religioso. A Bíblia diz que ele foi instruído aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um líder muito respeitado do judaísmo. Paulo, em algumas de suas cartas, ele diz: eu era um fariseu de fariseus. Fariseu, ele era um partido em que eles zelavam pela letra da lei. Eles tinham conhecimento, eles conheciam as Escrituras como ninguém. Mas Paulo, mesmo com todo aquele zelo, perseguindo os cristãos, que na mente dele era uma forma errada de praticar a fé, mas um dia no caminho de Damasco,
ele teve um encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo e a vida dele foi transformada. Um homem religioso, um homem que estava convicto dentro de si mesmo que tudo que ele fazia era para Deus. Ele perseguia os cristãos porque ele achava que ele tinha que defender a sua fé. Mas o encontro com Jesus transformou a vida dele de tal forma que nós vemos que Paulo foi um dos maiores missionários da história da igreja, desde o início da igreja. Então nós precisamos ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. E isso vai nos impulsionar naturalmente a fazermos missões. Nós temos um amigo ali no país de Gales, e eu lembro que, gastando tempo com ele, certa vez ele falou assim: olha, nós temos muitos líderes na Europa hoje. Uma das grandes tragédias da igreja europeia é porque nós temos muitos líderes que não são nascidos de novo. São talvez boas pessoas, são talvez respeitados pela sociedade, talvez foram treinados nas maiores escolas de teologia da Europa, como Oxford, como Cambridge, mas eles não tiveram um encontro pessoal com a pessoa de Jesus Cristo. Eles não são nascidos de novo. Isso faz deles simplesmente cegos guiando cegos. Porque eu só posso dar aquilo que eu tenho. Eu só posso reproduzir quem eu sou. Então, se eu falo de Deus como uma coisa, se eu falo de Deus de forma sem conhecê-lo, eu só vou estar, acho que, distanciando ainda mais as pessoas de Deus. Porque vai faltar paixão nos nossos corações. Você falar de uma pessoa que você não conhece, você não vai ter nenhum entusiasmo, você não vai ter nenhum relacionamento com aquela pessoa. E isso torna Deus um Deus impessoal. Um Deus que as pessoas não vão querer relacionar com Ele. Mas missões começam quando você deixa a vida eterna entrar no seu coração. Abraão, em Gênesis 12, nós vemos ali que Abraão ele teve um encontro com Deus. E ali Deus naturalmente chamou ele para fazer missões. Porque quando nós temos um encontro com Deus, nós naturalmente somos impulsionados a fazer a vontade de Deus. Em Êxodo 3, Moisés ele já havia sido educado no Egito. Moisés ele tentou, de certa forma, fazer missões com suas próprias mãos, com sua própria força. Ele teve o entendimento desde pequeno que ele era um judeu, que ele era um israelita, que ele havia sido chamado por Deus talvez para livrar o seu povo. Mas ali, quando ele tenta fazer missões sem ter um encontro com Deus, ele faz missões com suas próprias mãos, ele faz missões com as suas próprias forças, e ele causou um problema muito grande, porque ele teve que ficar 40 anos no deserto, escondido, fugido, porque ele tentou fazer as coisas da forma errada. Mas quando ele teve um encontro com Deus, ali em Êxodo 3, quando ele teve aquela visão da sarça que ardia e não se queimava, ele foi naturalmente impulsionado, porque a revelação que Deus deu para ele foi: Moisés, pode ir agora, acho que você está pronto. Vamos agora, vamos juntos livrar o povo de Israel das mãos do Egito. E ali ele foi impulsionado a fazer missões. Mesmo ainda amedrontado, mesmo ainda com muitas incertezas, mesmo ainda reconhecendo as suas limitações. Nós ouvimos aqui de manhã, tinham algumas pessoas nos visitando, e uma das meninas compartilhou isso. Conversaram muito ali com o missionário Rafael, mas ela falou assim: eu tenho desejo de fazer missões, mas eu tenho muito medo. E aqui talvez eu fuja um pouco do assunto, mas algo que ele compartilhou foi: se você der os primeiros passos com relação à chamada de Deus para a sua vida, você vai criando experiências e vontade e desejo, e sua caminhada com Deus de tal forma que você vai poder então, a certo ponto, dar passos maiores com Deus. Então Moisés, mesmo com a sua insegurança, com a sua incerteza, ele foi impulsionado a fazer missões quando ele teve uma revelação de Deus ali. Em Isaías capítulo 6, nós também vemos que Isaías, quando ele teve um encontro com Deus,
Ele reconheceu o seu próprio pecado, ele reconheceu as suas limitações, ele disse: Deus, mas eu sou um homem de lábio impuro, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas Deus, ele toca os seus lábios, ele diz assim: olha, quem há de ir por nós? A quem eu enviarei? E ali Isaías, quando ele teve aquele encontro com Deus, aquela revelação de Deus, ele então respondeu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele respondeu ao chamado missionário, mas tudo partiu ali de um encontro pessoal com Deus. Tem uma história, na história da igreja, de um homem chamado John Wesley. Você provavelmente já deve ter ouvido a sua história. Mas ele foi um homem que foi criado em um lar em que seu pai era um ministro do Evangelho, a sua mãe uma mulher muito dedicada ao lar, uma mulher inteligente, uma mulher que tinha muito conhecimento da doutrina cristã, da fé cristã, da teologia cristã, e ela teve o zelo de educar os seus filhos de forma que eles, desde pequenos, eles tinham conhecimento profundo da fé cristã. E eles foram educados num lar cristão, eles receberam desde pequenos os ensinamentos cristãos. John Wesley, ele se sentiu impulsionado a fazer missões, ele foi educado numa das maiores escolas de teologia da Inglaterra, e ele ali liderava um grupo, como nós vemos nas suas biografias, o Clube Santo. Eles tinham um grupo ali que eles prestavam contas uns aos outros. Ele era um homem de rigorosa disciplina, ele era um homem que se dedicava de tal forma que ele decidiu então fazer missões além mar, e ele foi em uma de suas viagens para a América, e ele tinha ali o desejo e o alvo de ganhar os índios dos Estados Unidos para Cristo. Mas em uma de suas viagens, dentro do navio, ele foi então assaltado pela tempestade. O seu navio estava ali e começou uma tempestade muito forte no mar, e o navio se debatia entre as ondas, e eles pensaram que talvez ali fosse o fim da sua vida. Ele pensou que talvez ele morresse, e a gente lê na história de John Wesley que ele estava com muito medo da morte, apavorado, pensando que ali talvez seria o fim da sua história. Mas ele, daquele mesmo navio, havia um grupo de pessoas, os moravianos, e as suas mulheres e crianças estavam ali cantando, adorando a Deus em meio à tempestade. Isso fez um impacto muito grande no coração dele. Então ele começou a fazer a pergunta a si mesmo: por que será que eles não tinham medo da morte? O que estava passando na mente deles? E aí ele procurou um moraviano e fez para ele algumas perguntas, e falou por que eles estavam conseguindo adorar a Deus em meio à tempestade. E ali o irmão fez a ele essa pergunta: você conhece a Jesus Cristo? Você teve um encontro pessoal de Jesus Cristo, de forma que Romanos 8, acho que verso 16, é verdade na sua vida, que diz: o Espírito testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus. Ele já conhecia as doutrinas cristãs, ele foi educado em um lar cristão, ele estava agora fazendo missões além mar, mas John Wesley não havia nascido de novo. E ele diz que ele não conseguiu responder aquela pergunta, e um dia ele estava ali numa igreja em Londres, e que alguém estava pregando sobre o livro de Romanos, e ali ele diz que ele teve a sua experiência de novo nascimento, quando ele sentiu o seu coração estranhamente quente, ele diz. E ali foi um dia que ele foi nascido de novo, transformado, feito uma nova criatura em Cristo Jesus. E aí nós sabemos e ouvimos a história do metodismo, como que se tornou um dos maiores movimentos missionários da história. É impressionante, você anda pela Inglaterra, todo canto, cara, toda esquina, toda vila, toda rua, às vezes mais de uma igreja metodista, mesmo nos lugares mais distantes, mesmo nas vilas mais pequenas, mesmo nos lugares em que na sua época talvez ninguém queria ir, mas ele teve um encontro pessoal com Deus, quando ele nasceu de novo, quando ele teve a vida eterna dentro do seu coração,
e teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, ele foi naturalmente impulsionado a fazer a vontade de Deus. E ele preparou leads, e ele enviou leads por todos cantos da Inglaterra, e também para fazer missões em vários lugares do mundo. Mas missões começam conosco mesmo, dentro do nosso coração, porque nós precisamos nascer de novo. E qual que é o fim último de missões? Qual que é a nossa motivação de fazer missões? Porque Deus tem falado e tratado um pouco nas nossas intenções aqui nesses dias. O Rafael tem falado sobre não usarmos a Deus, mas nos deleitarmos nele. Eu acho que isso nos leva ao próximo ponto, em verso 4. Que diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. A confissão de fé de Westminster são porque muitas das vezes homens são tentados a crescer igrejas a qualquer custo, a negociarem os seus princípios, a darem mais importância às estatísticas missionárias do que a sua fidelidade e compromisso de fazer aquilo que Deus quer e não aquilo que nós achamos que nós devemos fazer. Então a nossa vida pessoal, ela deve ser um instrumento da glória de Deus. O ministério em que nós servimos, aquilo que nós fazemos, as coisas que nós estamos envolvidos, deve ser um instrumento da glória de Deus. A nossa família, o nosso casamento, a forma que nós administramos as nossas finanças, a forma que nós vivemos o nosso dia a dia, deve ser de tal forma que Deus é glorificado. Então nós devemos cuidar. Eu acho que se nós entendermos que nós estamos aqui na terra para glorificar a Deus, eu acho que várias áreas das nossas vidas nós vamos ter resolvida, porque nós vamos pensar duas vezes quando a tentação vier de talvez fazer algo que não glorifica a Deus, de talvez abandonar a obra missionária. Eu estava falando um pouco com a Daisy, hoje mais cedo. Eu já falei ontem sobre a unidade no casal, como que é importante haver unidade na família para fazer missões, e é algo também muito importante quando nós somos tentados ou quando nós passamos por circunstâncias no campo missionário. Já teve momentos em que eu e minha esposa sentamos, precisávamos conversar, precisamos resolver certas áreas das nossas vidas. Tem um problema, causa escândalo na obra missionária, aí vai causar escândalo na nossa família, na nossa igreja, a cidade que a gente mora é uma cidade muito pequena, vai causar um escândalo, provavelmente vai afetar até o efeito e o ministério, o alcance daquela igreja na cidade. E em Inglaterra os ministérios muitas das vezes são conectados, então nós já servimos missões diferentes, vai também chegar ao ouvido deles e afetar a nossa reputação ali diante deles. A gente volta para o Brasil, talvez vai ter que passar um tempo em disciplina em uma das nossas escolas, sem poder servir de forma eficaz, e aí as pessoas vão ouvir. É um efeito bola de neve, você consegue entender? Então, quando nós nos conscientizamos, entendemos e nos convencemos que nós, na verdade, estamos aqui para glorificar a Deus, isso vai nos proteger de muita coisa no campo missionário. Porque no final das contas, Deus ele só quer de nós que sejamos fiéis a Ele. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Eu acho que isso exige também muito discernimento, porque fato é que nós não conseguimos suprir todas as necessidades do campo missionário, da obra de Deus. Mas Jesus disse: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Como eu falei ontem, não é nada místico, não é nada muito que você tem que se agonizar a respeito, mas eu creio que Deus, Ele te fez da forma que você é,
Porque você, do jeito que você é, com o seu tipo físico, com a sua personalidade, com os seus dons e talentos, Deus ele quer te levar para alcançar pessoas que talvez só você vai ter acesso a elas. Eu estava procurando meu histórico escolar, lá na casa dos meus pais, e aí achei um arquivo lá, comecei a procurar algumas evidências minhas, né, de estudo. Mas eu achei uma carta que uma professora escreveu a respeito de mim quando eu tinha 7 anos de idade. E ela é uma pessoa muito sensível. Fiquei impressionado de como que ela conseguiu me observar em detalhes. E ela escreveu sobre mim assim, a forma que eu me portava, o jeito que eu falava, o jeito que eu tratava as pessoas, a minha habilidade de ter relacionamentos, como que eu tinha os meus pontos fortes e as minhas fraquezas. E sabe o que é? Em termos de personalidade eu não mudei, cara. Não mudei. Para sua tristeza, pastor Felipe, eu não mudei, cara. Porque Deus me fez assim, do jeito que eu sou. Mas em termos de caráter, de discipulado, de caminhada cristã, a gente vai se aperfeiçoando, né? E eu acho que dentro do seminário é um lugar interessante, porque às vezes a gente olha para certas pessoas, olha lá, eu olhava para o pastor Giovanni, olhava para o pastor, né, Robson, olhava para os líderes do seminário, eu queria ser como eles, e às vezes isso gerava uma crise interior muito grande dentro de mim, porque em vários aspectos eu não era como eles. Mas eu lembro que uma vez eu dei uma capela lá no seminário, eu levei 2 notas de dinheiro, do mesmo valor. E eu levantei aquelas 2 notas, e aí eu perguntei, né, lá no seminário, na capela, eu falei assim, qual dessas 2 notas é uma nota falsa? E aí um dos alunos pegou, olhou, analisou, falou assim, essa aqui é uma nota falsa. Mas na verdade as 2 eram autênticas, as 2 notas eram verdadeiras. Mas a lição que eu tinha para dar com aquelas 2 notas era a seguinte, o que fazia delas ser uma nota verdadeira, o que fazia elas ter o valor que elas tinham, era o número de série. Porque se eu copiar uma nota de R$50 lá na minha impressora e imprimir ela, e querer usar ela, se ela tiver um número de série repetido, ela é uma nota falsa. Mas elas têm o mesmo valor, e eu acho que isso tem muito a ver com a nossa vida cristã, porque Deus ele quer que nós sejamos exatamente como Jesus Cristo. Amém. Mas Ele ainda te fez com um número de série que só você tem, cara. Com as suas peculiaridades, com as suas individualidades. E você tem que abraçar isso, aceitar isso, entender que talvez Deus vai te levar para trabalhar com um povo que Ele já te preparou. Você é assim porque Ele quer te usar para ganhar aquele povo. Né? Hoje na hora do almoço, a Sara estava ali sentada na mesa e a gente começou a brincar e fazer hora que eu falei que ela é mais brasileira do que eu. Ela tem um sangue latino, ela brinca, ela grita, ela gesticula, ela fala alto. E ela falou que eu sou um amigo inglês brasileiro dela e ela é minha amiga brasileira inglesa. Porque eu falei, em muitos aspectos ela é mais brasileira do que eu. E quando chegou lá, né, eu fui entender certas coisas, que Deus havia realmente me preparado, me planejado, me criado para servir aquele povo, a milhares de quilômetros de distância de onde eu nasci. Mas nós estamos aqui para glorificar a Deus. E Deus te fez como instrumento da glória dele. Mas abraça a sua personalidade, cara. Não deixe isso roubar de você quem você é, não. Mas dentro da sua personalidade, tente melhorar os seus pontos fortes e minimizar suas fraquezas também. Porque não use isso como desculpa, né? Dentro do seminário a gente ouve muito sobre personalidade, às vezes parece até que o sanguíneo não pode ser santo, né? Porque ele é muito agitado, ele fala alto, ele para todo mundo, e ele... Não, mas pode, pode. E todas as outras personalidades, né? É porque o Deus ele te fez assim, melancólico, sanguíneo, colérico. Mas eu tenho experimentado isso na minha caminhada com Deus. O verso 4 diz, a glória é de Deus, eu te glorifiquei na terra. Mas o verso 13 nos diz, a glória é de Deus, mas a alegria é nossa. A alegria de servir a Deus, ela é nossa, ela nos foi dada por Deus.
Quando você lidera, você leva alguma pessoa a Cristo, a alegria é nossa. A glória de Deus, mas a alegria é nossa. Eu estava ali no seminário de Guarapari, tem o gozo em servir a Deus. Porque nós tivemos um encontro com Deus, vivemos para a glória de Deus, mas a alegria, como Jesus falou aqui, né? Para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Está ligado com o nosso serviço a Deus. Um crente que é inativo na obra missionária, ele tem uma tendência muito grande a perder seu fogo, a perder a sua motivação, a perder e esquecer da sua alegria, da sua salvação, como diz Davi. Restaura em mim, Senhor, a alegria da minha salvação. Porque quando nós reproduzimos e fazemos e servimos a Deus, nós teremos uma alegria que vem dele para o serviço missionário. E no verso 18, Jesus disse: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E aqui tem um princípio para nós que simplesmente diz: nós devemos ir, de uma forma ou de outra. Deus nos criou para ir. Deus nos salvou para sermos parte da sua família, mas para expandirmos o seu reino aqui na terra. Então, o verso 18 simplesmente diz que nós devemos ir. Tem uma música, teve um homem, acho que nos anos 80 ou anos 90, que se converteu nos Estados Unidos, o nome dele é Keith Green. Faleceu em um acidente, mas uma de suas músicas ele dizia: Jesus nos comanda a ir, e se nós ficarmos, seremos a exceção do seu mandamento. Então Jesus, ele nos enviou a ir, e se nós ficarmos, seremos a exceção do seu mandamento. E na sua música, a tradução ali vai falando que é por isso que nós movemos de forma tão devagar, porque as pessoas muitas das vezes se recusam a responder à ordenança de Jesus Cristo de irmos por todo o mundo e fazermos discípulos de todas as nações. E ontem eu falei que Jesus ele tinha um foco missionário, ele tinha uma estratégia missionária, quando eu compartilhei de Mateus 10, versos 5 a 8. Mas a Bíblia nos revela que ele não quer que ninguém pereça, mas que todos chegam ao conhecimento da verdade para que se arrependam. Então é a vontade do Pai. Jesus ele veio, a Bíblia diz, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas quando Jesus ele completou a sua obra, glorificou ao Pai aqui na terra, restaurando a raça humana com sua morte, ressurreição ali na cruz, ressurreição da morte, quando ele voltou ao céu, ele deixou muito claro que era para a igreja se dispersar e ir e fazer a vontade dele, até os confins, até o fim do mundo, nas partes mais remotas. Nós temos que enviar missionários para lá, porque a vontade de Deus é que ninguém se perca, é que ninguém se pereça, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade, da pessoa de Jesus Cristo, e vivam para a glória de Deus. Então a ordenança de Deus é que nós devemos ir. Nós devemos ir. Sabe, quando eu falo sobre ir, talvez você pense: poxa, mas eu estou aqui no seminário, eu acabei de chegar, estou no primeiro ano, estou no segundo ano, estou no terceiro ano, ou eu decidi ficar aqui e servir a visão que Deus tem dado nessa escola, ou eu estou indo para um outro lugar no Brasil, ou eu vou abrir uma igreja aqui no bairro, igual o José está fazendo ali em Florianópolis, ali na ilha. Mas sabe o que é? O ir, na verdade, começa aqui e agora, onde você está. Nós ouvimos que, uma das frases que eu ouvi dentro do seminário: você não vai ser bênção lá fora se você não for bênção aqui dentro. O ir de Deus começa aqui e agora. E até no meu testemunho de conversão, voltando no primeiro ponto, quando nós temos um encontro pessoal com Deus, nós somos impulsionados a fazer missões. Para mim era uma coisa natural, eu tomei uma decisão radical de seguir a Deus. A escola era uma má influência na minha vida, o meu ciclo de amizade estava me levando distante de Deus, então eu larguei a escola
larguei o meu eu trabalhava aos domingos, e aí eu larguei meu emprego, larguei o meu ciclo de amizade, e eu comecei a fazer missões aonde eu estava. Porque eu comecei então a visitar hospital em Contagem, para fazer distribuição de Bíblia, orar pelos enfermos. Tinha amigos que eu conheci que faziam, trabalhavam como voluntário em casa de recuperação. Às vezes eu ia lá e visitava, tentava aprender com eles. Tentei levar pessoas, encontrava pessoas nas ruas. A gente tem história, cara, que a gente ri até hoje, assim, das coisas que a gente fazia, aquele primeiro amor, aquele desejo de fazer a vontade de Deus. Uma vez nós éramos na igreja ali em Contagem, e aí a gente foi despedindo das pessoas no final do culto, e tinha um cara lá no canto, e a gente veio: ei, irmão, que bom te ver, cara, bom te conhecer. E aí, como que você tá? O que você vai fazer agora à noite? O cara: pô, vou dormir ali no ponto de ônibus. Aí eu murchei. O cara vai dormir no ponto de ônibus. Quem conhece o Henrique, que trabalha ali no seminário de Contagem? O apelido dele é Chipas. E eu cheguei: puxa, o cara vai dormir na rua, cara. Nós podemos deixar esse cara na rua? O que nós vamos fazer? Nós temos que cuidar, cara. O cara é morador de rua, é nossa responsabilidade de crente fazer alguma coisa por ele. E aí, o que nós vamos fazer com ele? O que nós vamos fazer por esse cara? Pô, vamos levar lá para sua casa? Ele estava dormindo, morava na casa da avó dele. E aí nós pegamos o cara, colocamos ele, levamos ele para comer alguma coisa, dormimos com o cara lá na casa da avó dele. O cara tinha bruxismo, sabe quando a pessoa morde assim o dente? E a gente ficava assim meio assustado, né? O cara morador de rua, a gente dormia todo mundo na mesma sala, o cara. A gente acordava assim à noite: que isso, cara? O que está acontecendo? Achei que o cara estava endemoniado, sei lá. Mas aí aquele desejo, cara, missões começou aonde a gente estava. Eu ainda morava ali, não era no meu contexto. Nós pegamos o cara, levamos ele para casa de recuperação, e a gente tinha esse desejo. Missões começam aqui e agora. Eu lembro uma vez, estava voltando do trabalho, né? Tinha uma Honda Bis, estava andando de moto, felizão, com Deus. Depois eu arrumei outro emprego. Eu passei debaixo da ponte, eu senti o Espírito de Deus falando comigo: para e prega para os moradores de rua. Aí aquela resistência, né? Aquela primeiro... querendo não fazer, não obedecer à voz de Deus, eu passei, aí a voz só foi aumentando, aquele impulso: cara, eu te falei, vai, volta e prega para aqueles moradores de rua, os mendigos estão lá, eu quero que você fale do meu amor para eles. Aí eu: tá bom, Deus. Voltei minha moto, parei minha moto, cheguei, tinha um grupo ali pequeno, levantei, preguei a mensagem do evangelho do jeito que eu conheci, provavelmente não tinha a teologia correta, não usava as palavras da forma mais apropriada possível, mas eu cheguei ali na simplicidade daquilo que eu conhecia. E um dos maiores pregadores para mim da palavra de Deus foi aquele cego, que quando ele teve um encontro com Jesus, os seus olhos se abriram, ele foi curado. E ali os religiosos começaram a fazer perguntas: mas quem te curou? O que aconteceu? Por que foi isso tudo? Ele falou assim: olha, eu não sei te responder tudo, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Preciso de um sermão melhor que esse, né? E ali na minha simplicidade preguei, pessoas tomaram a decisão de seguir a Jesus, os mendigos, nós demos as mãos, oramos, as pessoas se converteram. Eu fui para casa alegre da vida. A alegria não é nossa, a glória é de Deus, mas a alegria é nossa. E ali eu vi que se eu obedecer aquilo que Deus tem colocado no meu coração, as coisas vão acontecer, não por causa de mim, não por causa das minhas habilidades, não por causa da minha pessoa, mas porque Deus, Ele usa homens e mulheres simples como nós para avançar o reino dele. Então nós devemos ir. E dentro do contexto seminário, não espera você receber o canudo lá no 3º ano para tomar uma postura de homem e de mulher de Deus, para começar a fazer missões, para começar a fazer discípulos, para cumprir o ID do Senhor. Mas aqui dentro, toma uma postura. E sabe, talvez você já sabe, conversei com um amigo lá em Guarapari, eu estava falando com ele, falei assim: olha, você acha que você tem uma chamada pastoral? Você gosta de pessoas? Ele é. Eu gosto de um cuidado pastoral, eu gosto de cuidar de pessoas, eu tenho um coração de cuidar, de amar, de investir em pessoas. Eu falei: cara, então olhe dentro do seu quarto, quais são as pessoas ali que estão precisando do seu cuidado pastoral?
Quais são as pessoas na sua sala que precisam de um cuidado especial? Quais são as pessoas que estão chegando no primeiro ano que você pode chegar perto e falar assim, cara, vamos fazer um discipulado junto, vamos gastar tempo junto. Começa a ser pastor agora, cara. Começa a ser missionário agora. Começa a praticar generosidade agora. Começa a fazer as coisas que Deus tem colocado no seu coração aqui dentro. Porque aqui também é um campo missionário. Tem certeza que acontecem certas coisas no quarto, que o pastor Felipe, ou os obreiros, as pessoas da liderança não veem, não sabem o que está acontecendo, mas você, por estar lá, no meio, talvez uma coisa que só você viu, você pode chegar próximo do irmão e ministrar na vida dele, e tentar ajudar, e até nas coisas pequenas. Estou falando de só consertar quando alguma coisa vai errado, não, mas talvez chegue uma pessoa no primeiro ano que ela tem suas limitações, que talvez tenha sua dificuldade na leitura, que talvez não entende as coisas básicas da palavra de Deus, e você pode simplesmente chegar próximo e falar, cara, eu vou te ajudar. Você tem alguma dúvida? Não, te ajudo. Vamos ficar juntos, vamos cuidar um dos outros, porque a missões começa aqui agora. Mas Deus, Ele nos ordenou, vá por todo mundo e faça discípulo de todas as nações. E a última coisa que eu queria falar com vocês nessa noite está no verso 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Eu acho que isso é uma revelação muito linda para nós essa noite. Jesus, Ele intercede por nós. Jesus não é aquele que nos enviou e falou assim, olha, vai e se vira. Não, a palavra de Deus diz que Ele está à direita do Pai e Ele intercede por nós. Lembra lá no início, a oração sacerdotal, Ele é aquele sacerdote, ele se compadece das nossas fraquezas. Jesus, Ele veio em forma humana, Ele sabe das nossas limitações. Jesus, Ele teve fome. Jesus, Ele foi tentado em todas as coisas. Jesus, Ele teve fraqueza, Ele teve medo. Ele ali no Getsemane, Ele disse para o Pai, Deus, por favor, passe de mim esse cálice. Porque Ele, na sua limitação como homem, Ele entendeu que muitas das vezes fazer a vontade de Deus é algo que vai gerar em nós sofrimento, tristeza, agonia, angústia de alma. Mas hoje Ele está diante de Deus, Ele intercede por nós. E quando nós passamos pelas dificuldades, pelas tribulações, pelos problemas, Jesus, Ele chega diante de Deus e fala, Deus, dá uma revelação nova da graça do Senhor para ele. Impulsiona ele. Ele precisa de nós. E Deus, Ele constantemente, Ele nos encoraja, Ele nos abençoa. E Jesus aqui, é o nosso maior intercessor. Eu sou muito grato, pessoas chegam para mim, por onde a gente passa, muitos até que eu não conheço, falam, cara, eu oro por você. Isso muitas das vezes causa um impacto muito grande no meu coração. No fundo da minha alma, eu sou muito grato por todos aqueles que oram por nós. Eu tenho certeza que os frutos que Deus tem nos dado na obra missionária é porque pessoas têm se colocado na brecha. Pessoas têm segurado a corda, pessoas têm chegado diante de Deus por nós. Mas sabe de uma coisa? O maior intercessor que nós temos é Jesus, Ele mesmo. É Jesus mesmo. João Wesley nasceu no seu leito de morte. Ele fez uma declaração, né? Melhor de tudo é que Jesus está conosco. Jesus, Ele nos deu um mandamento, nos deu uma ordem de ir. Mas Ele também nos deu uma promessa. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Que promessa maravilhosa, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, não nos dará com Ele também todas as coisas? Tudo o resto é detalhe.
Se nós tão somente tivermos a presença de Deus nas nossas vidas, nós vamos também ter as ferramentas de Deus para cumprirmos a grande comissão. Amém? Amém. Vamos orar. Deus, nós te damos graça pela Tua palavra. A Tua palavra que fala por si mesmo. Damos graça pelo Teu Espírito, que é aquele que transforma toda a letra da Tua palavra em vida nos nossos corações. Deus, eu te peço que o Senhor continue trabalhando em nós, nessa noite, nessa semana. Te agradeço, ó Deus, por estarmos aqui em um lugar em que tem essa impressão de que a voz do Senhor, ela fala mais alto aqui, Deus. Eu te peço que os corações, que os ouvidos estejam abertos para ouvir a Tua voz, que os céus estejam abertos, ó Deus, nesses dias de conferência, que o Senhor possa ungir aqueles que vão pregar nesses dias, ó Deus. Abençoa o João, Senhor. Abençoa o pastor John, Senhor, que também está vindo de Manaus. Cobre a vida deles, ó Deus, com a Tua graça. Dê a eles, ó Deus, a Tua unção prometida em Atos 1:8 para pregarem, ó Deus, a Tua palavra com poder nestes dias. E que o Senhor tenha liberdade de falar nos nossos corações, Amém. De desafiar nas áreas que nós precisamos render ao Senhor, mas também de nos encorajar, de nos impulsionar, Deus. O Senhor conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações. E eu te peço que nesses dias nós possamos, ó Deus, ter uma revelação nova da graça do Senhor, que nos habilita, que nos impulsiona, que nos supra, Deus, em todas as áreas para servirmos ao Senhor de forma eficaz. E Deus, eu te peço que aqui nessa noite, aqueles que não têm a vida eterna em Cristo Jesus, que possam também, Deus, ter um encontro com Cristo, que vai mudar o curso da história da vida deles, Deus. Eu peço que haja novo nascimento nesses dias. Eu peço que haja, Deus, conserto de vidas nesses dias. Eu peço, Deus, que haja um ambiente, Deus, favorável a um avivamento nos nossos corações. Para que o Senhor tenha liberdade de mover, de impulsionar e de encorajar a Tua igreja para ganhar esse mundo por Jesus Cristo. Então fala conosco, sê conosco, Deus. Nós reconhecemos a Tua presença e nós te exaltamos e te dizemos que o Senhor é bem-vindo no nosso meio.